Bom dia, pessoal do Média Advance. Vamos lá, pessoal. Mais uma semana, primeira semana de junho, as últimas semanas de aula, né? Isso, junho, julho, a gente termina nossas aulas e hoje a gente vai começar a parte de séries orgânicas e isomeria, né? A gente falou da nomenclatura dos hidrocarbonetos, eu só não acrescentei a nomenclatura das outras funções porque só muda a terminação do sufixo. Então vou lá para a isomeria e dentro de isomeria eu vou comentando outras nomenclaturas, ok? Então vamos lá, pessoal, começando. Primeiro, nós temos três séries orgânicas. Essas séries orgânicas, por que três? Porque a nomenclatura oficial divide o composto em três partes: prefixo, que dá o número de carbonos, infixo, que dá o grau de saturação, e sufixo, que reconhece a função. A partir daí, nós temos três séries orgânicas. A primeira série é chamada série homóloga, mesma função e que difere entre si em um ou mais grupos CH2. Observe o detalhe: quando você diz que difere em um ou mais grupos CH2, você está dizendo que só está alterando o prefixo. Metano, etano, propano, butano, pentano. Não precisa ser na ordem não, mas observe que eu só mudei o prefixo. Metano, met, an, o. Etano, et, an, o. Prop, propano, prop, an, o. Ou seja, toda série que só mudar o prefixo é uma série homóloga. Os compostos pertencem à mesma função, mas diferem entre si no prefixo, no número de CH2. Você não precisa nem olhar o CH2, mudou só o prefixo e a homóloga. Diga assim: octanol, butanol, metanol. Eu quero nem saber a ordem, isso aí é homóloga. Não precisa estar na ordem. E essa é uma série homóloga. Série isóloga. Bom, se a homóloga muda só o prefixo, a isóloga vai mudar só o infixo. Então pertence à mesma função, mas mantém o mesmo número de carbono e o sufixo, muda só o infixo. Qual é o infixo? Saturado an, uma dupla en com uma tripla in. É a série mais curta que nós temos. C2H6, etano. C2H4, eteno. C2H2, etino. Só mudei o infixo. Aí a série é isóloga. E a série heteróloga, se a primeira mudou só o prefixo, que é homóloga. A segunda mudou o infixo, que é isóloga. A terceira vai mudar só o sufixo. Aí são funções diferentes. Se vai mudar só o sufixo, mudou as funções. Então tem funções diferentes que derivam supostamente do mesmo hidrocarboneto. Ou seja, a ideia é que mantenham o mesmo número de carbono e o mesmo grau de saturação. Por isso que ele diz que deriva supostamente do mesmo hidrocarboneto. Etanol, etanal, etanóico. Você está mudando só o sufixo. Aí é uma série heteróloga. Metano, metanol, metanal, metanóico. Metanol, porque quando é álcool a terminação é ol. Mesma regra que eu usei para hidrocarboneto, só vou mudar a terminação para ol. Metanal, porque aldeído termina em al. Metanóico, porque ácido termina em óico. E aqui metanamida, porque isso aí é uma amida. Pronto, a mesma ideia. Observação: essa é a única série que pode apresentar o fenômeno da isomeria que a gente começa agora. Então, na série homóloga não pode ter isomeria porque muda o número de CH2, então já não são isômeros. Isômero tem que ter a mesma composição dos elementos que fazem parte, ou seja, a mesma forma molecular. Na isóloga também não pode porque muda o número de H2, então já não são isômeros. A heteróloga é a única que pode ter o fenômeno da isomeria. Esse exemplo que eu botei não tem isomeria, mas tem exemplos que tem o fenômeno da isomeria. E aí que a gente vai começar agora. Então vamos começar isomeria. Primeiro, isomeria cai muito no vestibular? Cai. É um fenômeno que acontece porque você tem um fenômeno parecido com a substância simples. Substância simples é um fenômeno chamado alotropia. São diferentes substâncias simples formadas pelo mesmo elemento. A isomeria é para substância composta, não é da orgânica. É para substâncias compostas. Eu sempre começo com um exemplo que não é da orgânica. HCN é o ácido cianídrico. HNC é o ácido isocianídrico. Ou seja, o mesmo elemento formando dois ácidos da inorgânica diferente. Isso é isomeria. Então, a isomeria não é da orgânica. A isomeria é um fenômeno que acontece com substâncias compostas.
como alotropia com substâncias simples. Agora, no ensino médio, quem mais discute isomeria é o pessoal da orgânica, praticamente só orgânica. Tudo bem? Então vamos lá. É o fenômeno pelo qual substâncias que apresentam a mesma forma molecular apresentam formas estruturais diferentes. A forma molecular é a mesma, mas a estrutural é diferente. Vamos olhar. Iso igual melopartes. Deixa eu dar esse exemplo aqui. Se dois compostos, esse aqui é o butanol e aqui é o éter etílico. Se você olhar, os dois têm 4 carbonos, os dois têm 10 hidrogênios e um oxigênio. Mas esse aqui é um álcool, esse é um éter. Então são compostos com a mesma forma molecular, H10O, mas completamente diferente. Aqui é uma molécula homogênea, uma cadeia homogênea, que é uma cadeia heterogênea. Aí muda o seu ponto de fusão, o seu ponto de ebulição. A massa molar é a mesma, porque o número de componentes é o mesmo, mas muda suas propriedades. Por exemplo, esse aqui, como tem um OH, a gente já viu em ligações, ele é bastante polar e faz ligações de hidrogênio. Esse tem um O, é polar, mas não faz ligações de hidrogênio. Por isso que o ponto de fusão e ebulição desse é menor que esse. Quem tem maior ponto de fusão é quem faz ligações de hidrogênio. Ponto de ebulição do éter, 35. Ponto de ebulição do butanol, 118. Mudam as propriedades. Então vamos lá. A isomeria se divide em isomeria plana, você percebe a diferença já olhando no plano. Você percebe a diferença, como eu fiz agora, a uma é cadeia homogênea e outra heterogênea, isomeria plana. Quando você não conseguir perceber a diferença no plano, aí você vai para um outro tipo de isomeria. Mas toda vez que eu reconhecer logo a diferença, olhando para a molécula, é isomeria plana. E aí você tem isomeria plana de cadeia, de posição, de função e metameria e tautomeria. Metameria a gente chama de compensação. A isomeria espacial se divide em geométrica e óptica. Então você tem esse leque de isomeria. A espacial você tem a mesma estrutura no plano, você só vai perceber a diferença numa arrumação espacial. A plana não, você percebe a diferença no plano. Então vamos lá. A mesma distribuição, agora eu estou colocando plana e cadeia de posição de função e metameria. Para que nessa aqui ele não botou tautomeria, foi por isso que eu botei. Porque alguns autores botam tautomeria dentro da função. Repara, nessa classificação apareceu tautomeria e metameria, função separada de tautomeria. Mas para alguns autores, tautomeria está dentro da isomeria funcional. Por que eu estou dizendo isso? Porque ainda vai fazer prova da Consultec. Então é muito tradicional. Se você não encontrar na alternativa tautomeria, você marca de função. Se você não encontrar a expressão tautomeria. Tudo bem? Então vamos lá. Isomeria de cadeia. A isomeria de cadeia é onde os isômeros têm cadeias ou núcleos diferentes. Por exemplo, C3H6. Eu posso escrever CH3, CH dupla, CH2. Posso escrever fechado. Um é cadeia aberta, outra cadeia fechada. Um é o propeno, o outro é o ciclopropano. Portanto, são isomeria de cadeia. O nome já reconhece a característica da isomeria. Você tem 4 exemplos de isomeria de cadeia. Cadeia aberta e fechada, quanto ao fechamento, é o primeiro tipo. C4H10. Você tem o metilpropano e você tem o butano. As duas são abertas, mas então não é quanto ao fechamento, é quanto à exposição. Um é normal e a outra é ramificada. Então a isomeria de cadeia pode ser quanto ao fechamento, a diferença pode ser quanto à disposição. Uma é normal e a outra é ramificada. E observe o detalhe, quando você aparece um ramo, as propriedades mudam. Esse é apolar e esse é apolar, certo? Eu ligações estudou isso. Mas esse tem uma ramificação, então diminui a superfície de contato. Então o ponto de ebulição desse metilpropano deve ser um pouquinho menor do que o do butano. Porque esse tem uma superfície de contato menor.
isomeria plana. Deixa eu botar aqui, só para reforçar um detalhe aqui. Isomeria de cadeia, ainda tinha mais dois exemplos aí, por isso eu quis voltar. Isomeria de cadeia quanto ao fechamento, aberta e fechada, quanto à disposição, normal ramificada, quanto à natureza da cadeia. Pode ser uma cadeia homogênea e uma cadeia heterogênea, como o butanol e o éter. Aí, quanto à isomeria, não, o butanol e o éter não. Eu me atrapalhei agora. Cadeia homogênea e cadeia heterogênea, tipo uma mina, a mina primária e a mina secundária. A mina primária é cadeia homogênea, a mina secundária já é uma cadeia heterogênea. Então, quanto à natureza da cadeia, é uma isomeria de cadeia. E a outra é quanto ao tipo de insaturação. Eu posso ter uma cadeia etênica e uma cadeia etínica. Etênica porque tem ligações duplas e etínica porque tem ligação tripla. Então, a isomeria de cadeia quanto à insaturação. Então, são 4 exemplos de cadeia. Eu coloquei 2, mas é bom comentar que há a possibilidade de ter mais 2. Isomeria de posição. Isomeria plana de posição. Um outro detalhe importante antes de começar. A isomeria plana tem uma vantagem. Elas são excludentes entre si. Se você reconhecer o que é de cadeia, não pode ser de posição. Só pode ter uma isomeria plana. Então, por isso que é mais fácil de reconhecer no vestibular. Então, vamos lá. Isomeria plana de posição. O nome está dizendo que vai alterar agora deve ser a posição. Vamos ver de quê? Isomeria plana de posição ocorre quando o isômero tem a mesma cadeia carbônica, você exclui o problema da cadeia carbônica, mas difere pela posição dos ligantes. 2-metilhexano, 3-metilhexano, mudei a posição do ligante. Do grupo funcional, propanol 1, propanol 2, mudei a posição do grupo funcional. Das ligações duplas ou triplas, put-1-eno, but-2-eno. Então, o que eu só estou mudando a posição. Orto, meta e para, de posição. Vicinal, simétrico, assimétrico. Mudei a posição. Então, vamos lá. But-1-eno, but-2-eno. Mudei a posição. Butanol 1, propanol, desculpe, propan 1-ol, propan 2-ol. Isomeria de função. Então agora, se o nome é isomeria de função, o que você reconhece na estrutura? As funções diferentes. Eu não tenho como mostrar toda a isomeria de função. Agora eu vou comentar as principais que os vestibulares usam. Então vamos lá. Isomeria funcional ocorre quando o isômero pertence a funções químicas distintas, diferentes. Os casos mais comuns de isomeria plana de função ocorrem entre álcool e éter. Um álcool pode ser confundido com éter, mas essa dúvida só começa a partir de 2 carbonos. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem álcool com um carbono, metanol, mas não tem éter com um carbono. Então, por isso que a isomeria se começa a partir de 2, porque você não tem éter com 1. Aldeído e cetona se confunde. Mas só a partir de 3 carbonos. Você tem aldeído com carbono, metanal. Aldeído com 2 carbonos, etanal. Aldeído com 3 carbonos, propanal. Aí você não tem cetona com 1 nem com 2. A menor cetona é a acetona, por isso o nome dela, que é a propanona. Então, só a partir de 3. Ácido carboxílico e éster. A partir de 2. Você tem ácido com carbono só, metanóico, mas você não tem éster com carbono só. Menor éster tem 2 carbonos. Álcool aromático, éter aromático e fenol. Acima de 7, porque para ser um fenol tem que ter, para ser um álcool aromático tem que ter o anel benzênico de pH 6 e mais um carbono fora para o H ligar esse carbono saturado. Então, isso acontece de 7 carbonos em diante.
álcool e éter aí. Etanol, éter, porque tem dois, AN que é saturado, ol que é álcool, e o metoximetano. Por que essa nomenclatura? O ligante menor, só que nesse caso os dois são iguais, mas o ligante menor fica com ox, e o maior na forma de hidrocarboneto, não de radical. Se aqui é o CH3, CH2 seria etano, butano, propano, metano. Aldeídos e cetonas. Propanal, propanona. Além desse exemplo, tem o exemplo da glicose e da frutose que eu comentei na isomeria. A glicose é uma aldose, aldeído, e a frutose é uma cetose, cetona. Ácido carboxílico e éster. C2H4 pode ser o etanóico ou metanoato de metila. Metanoato é como se fosse um sal, né? Você pega a terminação do ácido, tira óico e bota ato. Que é o metanóico, um carbono, metanoato. De quem? De metila, de etila, de propila. Isomeria álcool aromático, heteroaromático e fenol. Álcool benzílico, éter-metóxi-benzeno e o ortometiparaquerazol, que são os fenóis. Então eu posso ter 5 tipos de compostos: o álcool, o éter e o fenol. Aí eu vou parar aqui, certo? E a gente continua no próximo slide daqui a pouco.